Você já percebeu como as nossas dificuldades emocionais não estão ligadas somente a nós, e elas não surgem assim do nada? Elas podem ter raízes na nossa história, ela pode ter relação com as pessoas que a gente está construindo nesse momento, ela pode estar relacionada no ambiente que a gente está inserido. É exatamente isso que a terapia sistêmica foca. Então, meu nome é Michele Deconto, sou psicóloga clínica e hoje eu vou explicar um pouquinho como que funciona a terapia sistêmica e como que ela pode ser transformadora no papel, na sua terapia, né? No papel da psicologia. E o mais importante, como eu vejo essa terapia sistêmica e como eu conduzo os meus clientes, como eu conduzo os meus pacientes no dia a dia. Então, a terapia sistêmica é uma abordagem que enxerga a pessoa como parte de um grupo, parte de um sistema, de algo maior. Ela não olha só para sistemas isolados, a pessoa no individual, mas ela vê como um sistema como um todo. A família que ela está, o trabalho que ela está, a cidade, quais são as suas origens. Ela avalia o contexto todo que o indivíduo está inserido e o quanto isso influencia nas suas atitudes, no seu bem-estar e nas suas decisões. Muitas vezes, em muitas abordagens, trabalha como um problema sendo individual, mas a terapia sistêmica não, ela acredita e ela vê como que o indivíduo está inserido num padrão de comportamento onde a gente aprende ao longo da vida. A ansiedade, por exemplo, ela pode ter diversas causas, vai depender da sua história, vai depender de como que você recebeu essa história, porque a gente pode ver assim, porque que tem algumas famílias que numerosas, alguns filhos reagem de um jeito e outros de outro, porque cada um recebeu a sua história, aquele momento de um jeito diferente. E é assim que a terapia sistêmica acredita e trabalha. Ela pode ser focada assim, por exemplo, a ansiedade. Pode ser baixa autoestima, pode ser um sistema familiar rígido, pode ser que esteja numa relação desgastante, pode ser que seja o atual trabalho da pessoa. Então, não tem só uma causa, uma razão, mas sim a razão e a causa daquele paciente e daquele momento que ele está vivendo. Mas o que mais é importante, como vai lidar de uma maneira saudável com essa situação. Então, como que a terapia sistêmica ela vai ajudar na prática? Como que eu, com a minha formação, como eu disse lá no primeiro vídeo, com meus diferentes professores que eu tive, eu enxergo a terapia sistêmica. Na prática, a terapia sistêmica ela vai auxiliar como o indivíduo vai se posicionar com relação aos seus relacionamentos no mundo. Como que ele vai realmente agir nessa situação. Então, nas sessões individuais, eu posso trabalhar com as dinâmicas familiares, conhecendo a história de vida, a história da família, o quanto isso impacta na saúde mental do meu paciente, o quanto que a terapia está, a história de vida dos antepassados, das pessoas, ainda reflete no comportamento dessa pessoa que eu estou atendendo. Então, vai depender muito de cada indivíduo. Não existe uma receita de bolo e nem o jeito, só um jeito certo de fazer. Mas sim, existe a história daquele paciente. Por isso que me fascina. E a terapia, o trabalho meu, o trabalho como psicóloga, cada indivíduo é de um jeito. Porque cada história tem as suas particularidades, cada paciente tem o seu jeito de agir, então não existe uma receita de bolo, não existe um jeito certo, um jeito único de lidar com determinadas situações. A terapia sistêmica também é uma abordagem onde a gente pode trabalhar tanto com casal como com famílias, com grupos, né? E ela sempre está focada não só no sintoma, mas nas relações. Por que que aquele indivíduo está com aquele sintoma? Por exemplo, por que que aquele filho está agressivo? Por que que aquele pai está ausente? Por que que aquela mãe está com depressão?
Então ela vai lidar com o sistema todo, como que cada pessoa desse sistema está contribuindo para que aquele comportamento daquela pessoa se reforce, ou como cada pessoa desse sistema pode auxiliar com essa pessoa para que ela saia desse quadro depressivo, desse quadro de agressões, que esse comportamento dessa pessoa não seja reforçado. Então, é uma leitura ampla do sistema todo. E uma maneira que é bem interessante assim de você pensar é que a terapia sistêmica, ela foca no padrão do funcionamento ou do sistema ou do indivíduo. E o que é isso? É como o indivíduo, o casal ou a família pensa, age, reage, se relaciona e sente em determinada situação. É como que cada situação dessa é focada. É como que esse sistema, se a gente for observar e pensar, o sistema sim tem um padrão de funcionamento, sim age e reage de uma maneira às vezes padronizada, às vezes não sempre, né? Padronizada. Então, o objetivo não é encontrar os prejuízos, quem é o culpado ou como que lidar com uma determinada ação, mas conhecer, reconhecer e compreender como que cada um influencia e cada um vai buscar a mudança para trazer um equilíbrio e uma qualidade de vida. E principalmente, responsabilizar o paciente pela mudança. Então, o paciente não é somente uma pessoa que vai ali para falar e responsabilizar os outros pela vida ou pelo sofrimento. Não, ele vai mapear e buscar mudanças. É através da terapia que a gente busca essas mudanças. Ah, Michele, é linear? Ah, então eu começo a mudar e... Não, gente, a terapia não é assim. A terapia, às vezes, a pessoa começa a reconhecer, começa a identificar, começa a mudar e quando vê, volta para o comportamento antigo. Volta a buscar esse comportamento antigo, porque é o que ela está habituada a fazer por muito mais tempo. Então é comum isso acontecer. Outra questão também importante de dizer, a terapia sistêmica, ela nunca vai lidar com o sintoma, mas sim com os relacionamentos, com a relação que aquele sintoma traz para a tua vida. E fazer o paciente ficar, o foco do meu paciente é a mudança, como que ele vai mudar e agir de uma maneira diferente em determinada relação. A terapia muitas vezes, quando ela é feita com crianças e adolescentes, começa a fazer esse movimento familiar, os adultos acabam tirando o adolescente ou a criança da terapia. Por quê? Claro, gente, se uma pessoa muda do sistema, o sistema todo muda. Não tem como você querer que o teu filho mude, que a tua filha mude e você continue tendo o mesmo comportamento. É natural, mas às vezes os adultos não conseguem perceber isso e quando eles percebem que eles vão precisar mudar, eles acabam tirando o adolescente ou a criança da terapia, né? A terapia de casal, ela vai focar no relacionamento das pessoas e o quanto que cada um é responsável por esse relacionamento dar certo. Como que cada um pode fazer a sua parte para esse relacionamento dar certo. Por que cada pessoa tem uma determinada ação ou reação a alguma coisa e tá tendo esse caos no relacionamento? Então, responsabiliza-se todos e não somente uma pessoa, né? E a terapia individual, observando na parte da teoria sistêmica, ela também faz com que o indivíduo perceba as questões de uma maneira mais ampla, né? Faz com que a pessoa observe com um leque muito maior. E essa é a minha função, essa é a função do psicólogo, é fazer com que o teu paciente tenha mais opções e ele sim faça escolhas, né? E ele sim queira fazer esse movimento dessas escolhas. Então, agora para finalizar esse vídeo, eu venho trazer aqui para você. Reflita um pouquinho como os seus relacionamentos e o quanto que o ambiente que você está inserido está refletindo nas suas decisões e ações. O quanto você está reagindo pelo automático por causa de determinadas situações,
o quanto que as pessoas que estão à sua volta estão te influenciando. Isso não precisa ser sempre por negativo, pode ser por positivo também, né? Então eu vou pedir a ajuda de vocês, me ajudem compartilhando, comentando e curtindo esse vídeo para que a plataforma entregue para maior número de pessoas.